Vamos repetir. Cadê o tema da gente? Jesus, a salvação da família. Tem aí, Gilton? Pode deixar ele, por favor? A gente vai já começando a refletir um pouco sobre esse tema que vai estar durante toda a semana. Toda a igreja comigo, vamos lá? Jesus, a salvação da família. Amém. Queridos irmãos, sem Jesus, realmente nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Todo homem, por mais firme que ele esteja, por mais seguro que ele esteja, por mais focado que ele esteja na fé, ele vai precisar sempre de Jesus Cristo. Sempre. Seja na falta, na carência de alguma coisa no seu lar, seja de ordem emocional, material, espiritual, e Jesus Cristo, ele supre toda a nossa necessidade. Eu queria pegar um texto básico para a gente aí também trabalhar com a ideia sobre salvação. Uma palavra no grego que também tem outros significados, essa mensagem para os irmãos. Salvação, cura, como cura. Salvação também, palavra souso. Quando você vê na expressão, o apóstolo Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra salvação ali tem muito mais implicação, não apenas falando sobre salvação eterna, mas a salvação no dia a dia, os livramentos que Cristo nos dá. Então eu estava observando esse texto, o texto que eu vou ler agora com os irmãos, é um texto que fala sobre família. O termo, o significado de salvação no original, leva esses sinônimos, cura, recuperação, redenção, remédio, resgate, livramento. Tudo isso tem um sentido da palavra salvação. Quem precisa de salvação aqui? Todos nós precisamos de salvação aqui e salvação eterna. Marcos capítulo 5, um pedido de um pai de família. Um pedido de um pai a Jesus Cristo. Um homem extremamente preparado, equilibrado, líder, dirigente de uma igreja, mas ele precisou de uma ajuda especial de Jesus Cristo. Capítulo de número 5, o versículo de número 21. Esse texto também narra os 3 evangelhos, mas eu gosto muito da linguagem de Marcos, por isso que nós vamos ler. Capítulo 5, versículo 21. E deixe sua Bíblia aberta, porque é um texto extremamente conhecido. Mas nesta noite a gente vai entender por que realmente Jesus é a nossa salvação. Versículo 21, quem encontrou pode dizer amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. É a tua revelação nesta noite, na simplicidade do texto, mas a profundidade, ó Pai, que vem a revelação para nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque Jairo, ó Deus, é um exemplo de um pai que recorreu, ó Deus, salvação para a sua filha. É claro que, obviamente, ele não estava pedindo a salvação da alma dela, eterna. Ele estava pedindo um livramento de uma enfermidade que levou ela à morte. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor no passado socorreu a tantas pessoas que o Senhor socorreu. O Senhor socorreu um cego à beira do caminho que pediu salvação, pediu misericórdia, e o Senhor salvou a visão dele. Vê, a tua fé te salvou. Pai querido, obviamente o Senhor fala de uma salvação eterna, uma salvação, um livramento de uma condenação eterna pelo pecado do homem. Mas quantos livramentos ainda hoje o Senhor nos dá? Ainda hoje o Senhor nos salva quando o Senhor, ó Pai querido, nos ajuda com emprego, com uma remuneração. Quando o Senhor nos coloca alguém em nosso caminho que também nos ajuda, um sirineu que muitas vezes aparece na hora certa, é um livramento, é uma salvação. Muitas vezes aparece naquele momento de grande necessidade, um bom samaritano que vem também nos salvar, socorrer, Pai. Obrigado, porque a tua palavra, Deus, nos ajuda a compreender que o Senhor faz através de alguém, o Senhor faz
pela misericórdia, ó Deus, não é nem porque merecemos, ó Deus, mas é a tua graça sobre nossas vidas. Ainda hoje, ó Deus, todos nós que estamos aqui, os que estão em casa, escutando também esta mensagem, todos nós, sem exceção, somos carentes da tua salvação, somos carentes do teu livramento e do teu cuidado, somos carentes do teu remédio, ó Pai. Nós precisamos do remédio do céu para ficar curado, para andar contigo, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Abre os nossos olhos, ó Pai, como o salmista fez a oração: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Pai querido, ajuda, ó Deus, a cada um aqui nesta noite, o pregador e todos que estão na condição de ouvinte, lembrar, ó Deus amado, reconhecer que hoje houve salvação na casa dele, hoje houve salvação porque o Senhor tem livrado, ó Pai, um vírus tão letal que tem matado a tantos, e cada dia o Senhor dá um sopro, o Senhor livra, o Senhor cuida. Ó Pai, muitas vezes o teu servo está ali caído, até sem ar para respirar, e o Senhor vai lá, e o Senhor tira a mancha, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, mais do que nunca, nós necessitamos do Salvador, em todos os aspectos. O seu nome será chamado Jesus, porque Ele salvará o seu povo do seu pecado. E como o Senhor tem nos salvado e nos livrado. Obrigado, Deus, por essa eterna salvação, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amados irmãos, eu estudava psicologia, estudava sobre a natureza do ser humano. E uma professora, ela falava sempre da condição do homem. O homem como ser necessidade. A gente, quando nasce, já nasce necessitando do outro, da pessoa. Ninguém sobrevive sozinho. Percebeu isso ou não? A gente precisa dos cuidados. E quando envelhece, os cuidados também a gente precisa. A gente vai precisar em todo momento dos cuidados do outro. E Deus, Ele sabe disso, da necessidade do ser humano. O homem necessita. Eu gosto muito e sempre me lembro do Salmo 39, quando o salmista diz: por mais que o homem esteja preparado, ou se ele se ache preparado, ele é um ser fraco. Ele é fraco. Teve um cantor chamado Negão Abençoado, Marcos Antônio, ele diz que pode ser o que for, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Não sei se alguém já escutou essa música. Todos são fracos, porque nós realmente temos uma carência muito grande do Senhor Jesus Cristo. A gente vê Abraão, o pai da fé, com suas fraquezas, com medo. Deus dizendo que estava com ele, Deus dizendo que chamou ele, e na vida de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Abraão temeu. Abraão, quando se chegou junto do faraó, aí disse assim: ela não é minha mulher, não é minha irmã, e ficou com medo. O pessoal está assistindo Gênesis aí, está ligado, eu vi que muito irmão fez isso mesmo, disse que era irmã, e na verdade era minha irmã mesmo, mas ele omitiu uma coisa muito importante. Parece que duvidou do cuidado de Deus, do Deus que cuida de nós. Eu quero dizer algo para você, nesta noite, à luz da Bíblia, que Deus tem cuidado da minha vida e da sua também. Deus tem cuidado da minha casa, Ele cuida da nossa casa e cuida da tua casa também. Por isso que a gente precisa a cada dia entregar nossos cuidados a Deus. Eu fico pensando na vida de Jairo, e eu queria trazer para cada um de nós essa reflexão. A atitude dele, a gente vê aqui, Jesus Cristo, ele voltou de uma situação, de um grande momento ali com aquele gadareno, e agora ele atravessa para o outro lado. Se você ler o livro de Marcos, você vai ficar impressionado com a dinâmica, a multidão. Marcos chega a dizer que uma cidade inteirinha, os doentes, claro, foram ali para receber a vacina. Não sei se foi uma dose só, Jesus foi lá e deu e curou. Todos foram curados, aqueles que acreditavam. É impressionante como Jesus afluía grande multidão. Se você ler o livro de Marcos, é um livro que realmente traz luz para nossas vidas. Olha o que é que o texto diz, os milagres de Jesus Cristo. Depois que ele cura a sogra de Pedro, aí o texto diz assim, no capítulo 1, verso 32, muitas curas que Jesus Cristo fez. Aliás, o ministério do Senhor Jesus Cristo, 3 pilares. Ele falava, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Quem acredita que ainda hoje ele cura ainda? Ainda hoje ele cura? Ele cura. Então o texto diz que Jesus Cristo, à tarde, ao cair do sol, terminando já o expediente, levaram para Jesus todos os endemoniados, pessoas com problemas, doentes espirituais,
Toda a cidade estava reunida à porta. Veja aqui, no capítulo 1, versículo 33 de Marcos. Toda a cidade estava reunida à porta. Todo mundo precisando de uma ajuda. Está vendo a igreja aqui? O número que estão aqui, os que estão em casa. Todos nós precisamos de Jesus para dormir hoje à noite e para acordar amanhã. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Indiscutivelmente, nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dele sempre. Porque, irmão, do jeito que o mundo está aí, a fúria é grande, muita gente adoecendo, muitas pessoas com problemas emocionais e tem aumentado. A gente precisa da calma de Jesus Cristo. A gente precisa do refrigério de Jesus Cristo. E diz o texto sagrado, aqui a gente voltando para o texto inicial, no capítulo 5, o versículo 21. Tendo Jesus voltado, depois dele ter a cura do endemoniado, aquela cidade rejeitaram Jesus Cristo, porque parece até um paradoxo. Apesar do homem precisar de Jesus Cristo, rejeita ele. Apesar de precisar de Cristo, bota ele para fora da cidade. Todos precisamos de Cristo. E aqui diz o texto que, tendo chegado, ele saiu do barco, estava ali, afluiu uma grande multidão e estava ali junto ao mar. Queridos irmãos, eu acredito que não só Jairo, mas muitas pessoas daquela multidão estavam precisando de cura também. Jesus já vem de uma jornada de cura. Passa na casa de Pedro, a família de Pedro, a sogra doente. Ele foi lá e aquela casa precisando de uma ajuda, ele salvou a sogra de Pedro. Salvar, pense nessa perspectiva de curar e dar vida, de restaurar, de dar remédio. Se eu perguntar assim, quem está precisando de um remédio de Jesus Cristo, você está precisando, pois Jesus pode dar um remédio especial a você. Esse remédio que ele dá, cura mesmo, é ele. Às vezes alguém duvida, pastor, o irmão tomou um copo com água, quem curou não foi o copo com água, foi a fé. Ele acreditou na pessoa do Cristo. Jesus pega ali um lodo, ele cospe e mexe ali e fica curado. Jesus usou muitos meios, os apóstolos até lenço usavam. Você já viu falar no avental? A gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos. E lá vai aquele homem assustado e arrasado. Ele foi procurar Jesus Cristo. Veja no verso 22, por favor, Gilton. O verso 22, quando esse homem chegou junto de Jesus, foi o que ele fez. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E quando ele viu Jesus Cristo, foi o que ele fez? Prostou-se aos seus pés. Essa atitude de Jairo, desse pai desesperado, eu acredito que ele colocou a igreja em oração. Eu acredito que ele chamou toda a comunidade que era lida em oração. Eu recebi um colega no telefone, pastor, peça para a sua igreja orar. Ele chama assim, a forma dele, né? Ele não é evangélico. Diga à sua igreja que ore. E a gente, quando escuta isso de uma pessoa que não é evangélica, a gente não deve ignorar, não. Será que o pastor está dizendo que é a igreja dele? Porque às vezes os evangélicos dizem isso, a igreja do pastor Samuel não é. E ele diz, peça para a sua igreja orar. Eu disse, faça o pedido que eu vou mandar para o grupo. É da família Rogério Leite. Aí ele pediu um irmão dele, estava bem, de repente, já tinha achado que pegou, e pegou novamente, e agora foi valendo. Ele está internado, está entubado. Felizmente, André Leite, ore por ele, eu tenho pedido oração no grupo. E ele fez, peça à sua igreja que ore para Jesus ajudar meu irmão. Era muito comum, e é muito comum. Pessoas que nem vivem dentro da igreja, mas ele confia. Quantos de nós já recebemos uma palavra, pastor, ore por mim? Eu tenho recebido isso sempre, diariamente. Às vezes pela manhã, à tarde e à noite. Ora por mim, pastor, estou precisando. Eu já tenho aquele bonequinho de figurinha, um boneco, a pessoa já manda direto, porque é tanto pedido de oração, um boneco me ajuda, que eu volto lá, boto um boneco em oração de joelho, já para identificar que a gente está orando. São tantas coisas. E a gente sabe que nós precisamos de oração. Paulo chegava num lugar e ele orava. Ele dizia, crê em Jesus Cristo, estamos esperados. Pessoas querendo até suicidar, tirar sua própria vida. Ele diz, crê em Jesus, não tire a vida não. Nós estamos aqui. Quando a igreja está aqui, a igreja ora, não tire a sua vida, porque Jesus vai salvar, Jesus vai fazer um milagre. Não te faça nenhum mal. O pastor Samuel está aqui, a igreja está aqui. Nós estamos em oração. A gente vai, inevitavelmente eu pego meu celular e fico 10 horas e diante, eu pego mais ainda, que eu estou vendo os pedidos, faço uma leitura, e eu coloco já, às 23h45, estamos num grande clamor, orando, pedindo, e às vezes você não vai ouvir minha voz, mas eu estou ali orando por aqueles pedidos, e eu creio que se forma uma cadeia de oração. É muito bom quando você tem compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja. Jesus nos chamou para ministrar a igreja.
Às vezes a gente está enchendo a nós mesmos. Para quê? Nós precisamos ajudar um ou outro. Um ou outro ajudou. Jairo foi correndo atrás de Jesus. Talvez toda a equipe da igreja orou pela menina e a menina não ficou boa. A Bíblia usa uma expressão que ela estava moribunda. Estava à beira da morte. E ele correu para Jesus. Foi a decisão mais certa de Jairo. Irmãos, nós precisamos correr para Jesus. Agora veja o que é que diz a Bíblia. Um cego necessitado corre para Jesus, ou não é? Um doutor da lei, mestre de teologia, corre para Jesus. Nicodemos, não é verdade? Aí chega um líder da sinagoga, corre para quem? Para Jesus. Tem bom não. Se você não já correu, vai correr, porque todos nós precisamos correr para Jesus. Ele é aquele que nos ajuda. Está ali 12 discípulos no barco, uma maioria pescadores. O negócio engrossa, ele clama por quem? Jesus, tu não te importa que a gente vai morrer, nos salva. Ou ele estava pedindo para aceitar Jesus salvo? Não, ele estava pedindo para salvar daquela hora, salvar daquela tempestade. Se você está passando por tempestade, está na hora de clamar ao Senhor. Senhor, me livra dessa tempestade, me livra. A gente tem que pedir livramento ao Senhor. E Jairo, quando chegou, no verso 22, essa última parte diz assim: vendo, prostou-se aos seus pés. Meus irmãos, aquele jovem, cheio de Bíblia na cabeça, chamado de príncipe, o jovem rico, além de ter uma religião, tinha dinheiro, tinha saúde. A gente imagina às vezes que Jesus Cristo era procurado só por quem estava na ralé. As pessoas estavam já morrendo. Zaqueu subia numa árvore, porque o coração estava inquieto. E Zaqueu tinha dinheiro ou não tinha? Era rico. Mas ele subiu numa árvore brava para ver Jesus, pedir socorro, porque sua alma estava seca. O vazio dentro do coração é grande. Definitivamente, todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Acho que a gente precisa estar andando com Ele, pedindo a Ele misericórdia toda hora. E quando ele chegou junto de Jesus, ele não disse nada, prostou-se. É verdade que uma mulher desconhecida, anônima, uma viúva que já gastou dinheiro, uma mulher rica, gastou dinheiro com o médico, quando não tinha mais nada, ela correu para quem? Para Jesus. Você for observar, corre para Jesus. Chegou lá, ela fez: se eu tocar nele, não é tocar em Pedro não, Pedro estava falando muito, mas não era em Pedro não. Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. O segredo da gente é Jesus Cristo. É nele que a gente precisa. E Jairo sabia disso. Ele talvez disse à mulher dele: fica por aí, dá o remédio dela, deixa o grupo de oração, forma uma equipe de oração que eu vou atrás dele. Eu soube que ele está lá perto de Genezaré e eu vou lá atrás dele. E ele tinha influência, muita influência. Era um líder, era um dos principais da sinagoga. E ele foi. Quando ele chegou, prostou-se. Olha o que foi que ele disse. Verso 23, eu queria que os irmãos sentissem esse pedido de oração ao próprio Jesus Cristo. Verso 23, vamos lá? E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está se acabando, moribunda, está morrendo. Ele era um homem cheio de fé. Era um homem que frequentava a sinagoga, ele era líder da sinagoga, era um líder da igreja. Ele falou: minha filha está se acabando, Senhor. Tem misericórdia. Vai lá e impõe a mão. Mas aparece um centurião que diz que Jesus não precisava ir lá não. Você lembra da história do centurião? Uma palavra que o Senhor disser, o centurião pegou forte ali, viu? Uma palavra que o Senhor disser, centurião também precisa de Jesus. Quem acha que é muito forte, que tem arma, todos nós precisamos de Jesus Cristo. Aí Deus: eu vou lá, centurião. Vem, não, manda apenas uma palavra. Irmãos, nós precisamos tanto de Jesus, nós necessitamos tanto dele, que nós precisamos estar diariamente, sempre aos pés, gemendo e fazendo a obra dele. Paulo pensou um dia que não precisava de Jesus Cristo. Aí Jesus: vou derrubar você do cavalo. Lembra da história? Derrubou ele do cavalo. Aí Paulo: quem é, Senhor? Sou eu, rapaz, está me perseguindo a minha igreja. Você vai cuidar dela, você vai entregar sua vida por ela. A igreja, você vai cuidar da minha igreja. Jesus disse isso a Paulo. Pessoas que desprezou, pessoas que não tinham entendimento, porque Paulo não tem entendimento. Apesar de ser um líder, um doutor, mas Paulo trabalhava de outra forma.
até que Deus disse assim, você vai trabalhar para mim. Ele disse isso a Ananias, esse aí foi escolhido por mim, para fazer a minha vontade. Eu só vou perguntar a você, e essa pergunta eu faço para mim também. A gente que vive precisando tanto de Jesus, o que daria ao Senhor? O que é que eu tenho dado ao Senhor? Ou a gente está esperando um sinal maior? Tem gente que vive atrás de sinais direto. Nunca acaba o sinal. Presta um sinal amanhã, um sinal depois. Já faça agora, porque Jesus já está operando na tua vida agora. Ele já está operando. Ele já operou. E ele olhou aquele homem prostrado, e diz o texto que ele insistia com Jesus Cristo. Ele suplicou pela filhinha dele, que estava à beira da morte. Venha, Senhor, impõe tua mão sobre a minha filhinha, que ela está quase morrendo. Sobre ela eu quero que o Senhor salve ela. Jesus, o salvador da família, salva minha família, salva o meu neto, salva a minha neta, salva a minha filha, Jesus ouve a nossa oração, salva meu servo, porque o centurião disse, é o meu servo que está lá doente. E Jesus Cristo atendeu essas orações todinhas. Por que será que você acha que Jesus não vai atender a sua? Ele atende as orações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele homem na cruz do Calvário estava precisando de uma salvação eterna. Lembra-te de mim, porque tu és rei, quando tu entrar no teu reino. E Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entra com salvação. Quantas pessoas disseram assim, pastor, eu pensei que eu ia morrer dessa Covid. Já estava ali desanimada, me prepara, já comecei a orar. De madrugada, o Senhor me prepara. Mas ao mesmo tempo diz assim, eu não quero ir não, Senhor. Mas se eu for mesmo, o Senhor me prepara. Gente que ficou desorientado da cabeça, né? Por causa desse problema, né? E pedindo a Deus orientação. Aí depois que melhorou, foi melhorando. E pedindo a Deus, foi ficando boa. Acho que está alegre. Mas agora eu vou voltar para a igreja. Eu quero é fazer alguma coisa. Hoje eu recebi uma mensagem da irmã Sema. Sema, um abraço em você. Sema, pastor, estou morrendo de saudade do meu culto, da cultura espiritual. Eu estou com tanta saudade desse encontro que eu mandei, né? Aí eu disse, uma maldadezinha com cima. Fiz a Marisa cantando, e todo mundo cantando, mandando para cima, para lá. Aí ela falou, meu pastor, mandei logo umas 3 para ela, e as irmãs orando. Falei, meu lugar é aí. Mas, irmãos, às vezes é necessário a gente passar até por situações, para a gente aprender a valorizar. Quem disse isso foi um rei. Um rei disse isso. Foi bom ter passado pela aflição, para eu conhecer que eu precisava do Senhor. Que a gente, na nossa arrogância, fica escolhendo as coisas. Eu quero isso, eu quero... Não temos que escolher nada, não. Quem nos escolheu foi Jesus. E quem faz a obra na nossa vida é Ele também. Aleluia. E aqui o texto diz assim, e Jesus foi com ele, mas uma grande multidão comprimindo-o. E aconteceu que uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo hemorragia. Ô irmão, já notou? Acho que você já notou. Que por onde Jesus ia era gente precisando dele. Você pensa que só tem gente doente agora? Naquele tempo. Quem lembra do tanque de Betesda? Lembra do tanque de Betesda? No capítulo 5 lá de João, que era um lugar que só tinha gente doente. Tinha um tanque que quando a água movia as águas, o primeiro que mergulhasse ficava curado. Lembra dessa história? Quem apareceu lá nesse lugar? Jesus. Eu quero dizer, talvez alguém me escutando do outro lado, Deus está presente aqui. Chame por Jesus que Ele vai lá. E o interessante é que certa vez eu vi um obreiro pregando. Ele dizia que aquele homem nem por Jesus chamou. Ele estava sofrendo lá, estava sem força. Você conhece casos na Bíblia de pessoas que não tinham mais força para clamar? Esse homem, sabe quantos anos ele estava ali naquele tanque? Quem lembra? 38 anos. Tudo acabado. Às vezes assim, ele estava, sabe quem foi que estava ali naquele pátio de gente doente? Jesus passeando, mas vê quem estava ali. Aleluia, Jesus passeando, e Jesus ali andando, e Jesus fez assim, esse aqui está há 15 anos aqui, porque Jesus sabe quanto tempo a gente está aqui, sabe ou não sabe? Esse aqui está há 10 anos, Jesus quando levantou a cabeça, aquele está há 38, eu vou lá naquele. Eu não acho que tinha ninguém com 39 não, tinha aquele com 38. Eu quero dizer que Jesus sabe o que você está passando. O sacerdote às vezes nem sabe, não sabe mesmo não, quem sabe é Deus. Eu me lembro da humildade de Eliseu, quando ele disse a seu servo, vai ver o que aquela mulher tem, ela está amargurada e Deus não me revelou. Quem disse a você que Deus revela tudo a profeta? Ele revela o que Ele quer. Ele não me revelou, mas eu estou percebendo que ela está amargurada. Às vezes você vê um irmão amargurado, mas não sabe a razão.
Talvez alguém entrou aqui nesta noite desse jeito, pedindo uma resposta a Deus. Pois Deus vai a você e vai dar a resposta. E chegou naquele homem de 38 anos e fez assim, conversou com ele, disse assim, você quer ficar curado? Mas que pergunta, hein? Jesus Cristo gosta de perguntar, conversar com a gente. Ele fez, Senhor, eu quero. 38 anos que eu estou aqui, mas às vezes quando eu vou, vai alguém na minha frente. Ele disse isso, não foi? Quer dizer, estava humilhado, caído. E aquela situação que ele estava passando, muitas pessoas o abandonaram. Queridos irmãos, só quem nunca vai nos abandonar, ele entende, é Jesus, é a situação daquele homem. E o que mais me impressiona nessa história, eu não vou contar ela toda, leia, é que Jesus encontrou aquele homem com leite na cabeça e andando lá dentro da igreja, estava dentro da igreja, no templo. Jesus encontrou com ele lá. Aí fez, já estás bom aí? Ele fez, tá. Jesus disse o que a ele? Quem lembra? Vá e não peques mais para que não te aconteça o quê? Uma coisa pior. Eu fico pensando tanto nisso, que é pior do que 38 anos no hospital. Às vezes, irmãos, Deus tem dado tanta oportunidade a gente, e a gente cabeça dura volta a errar de novo. Outro dia mandaram uma mensagem para mim, eu achei sensacional, de uma ovelhinha que caiu parece que era num buraco, feito uma coisa assim, tipo de tijolo, de um muro, fazer um muro assim, né, uma base. Aí a ovelhinha caiu, aí veio um menino lá, tirou, botou uma corda, maior sacrifício. Quando tirou, a bichinha saiu pulando de novo e caiu de novo. Tem gente que não quer ouvir nunca, só vai aprender na dor. E não adianta não, vai ser esse encontro com Deus. Quando tiver esse encontro, não vai precisar mais nenhum sermão, mais nenhum. Não vai precisar nenhum pregador, nenhuma pregadora, nenhuma criança, ninguém falar. Não vai precisar ouvir mais música, não vai precisar mais nada, porque vai correr para Jesus e vai fazer como Jairo, se prostrar diante dele. E Jairo ficou ali esperando. Não tinha uma chance não. Se abusa, Jairo. Jesus aqui, que consideração. Eu líder. E ele nem me deu atenção. Jesus, espera um pouquinho que tem uma mulher aqui sofrendo. Ou você pensa que só quem sofre é você? Tem alguém sofrendo. A gente é tão egoísta. Estou sozinho. É nada. A gente, qualquer desculpa serve quando a gente quer se afastar de Deus. Ou se afastar da obra dele. Aí Jesus foi atender uma mulher que estava sofrendo. Jairo ficou abusado? Não. Ficou esperando. Agora ele ficou triste por causa de uma notícia que ele recebeu. Olha que notícia triste. A mulher ficou curada, não vou contar a história. E Jesus disse, filho, tua fé te salvou, vai e fica livre desse mal. Falava ele ainda quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, não incomode mais Jesus. Só que Jesus ouviu. Jesus disse assim, você acreditou em mim até agora? Continue acreditando. Eu não disse que ia para lá, eu vou. Quando Jesus Cristo faz uma promessa a mim e a você, ele vai. Agora não é no meu tempo, nem no teu não, aprende isso. É no tempo dele, ele vai chegar na casa. Eu vou lá. Mas Jesus disse assim para ele. Mas Jesus, sem acudir às palavras, disse, não temas, crê somente. E Jesus Cristo nem permitiu que todo mundo entrasse para ver o milagre. Quando Jesus chega lá, fez, a menina não morreu não. Estava dormindo, deram foi uma gaitada. Ela morreu, ela morreu não. O que é difícil para a gente, o que é impossível para a gente, é possível de Deus. Jesus, só Ele pode salvar a nossa família. E Ele vai salvar. Essa semana foi muito triste para um vizinho lá onde eu moro, que infelizmente, o jovem, o filho da irmã, esse menino já frequentou a igreja, já foi até embaixador aqui nessa igreja. E essa semana ontem foi o sepultamento dele. Vocês têm 20 anos, 20 e poucos anos. Às vezes, acontecem as coisas com a gente precisa. Eu disse para aquela família, fui lá fazer uma visita, abracei toda a família. E disse, a gente precisa de Jesus. Só Jesus pode nos salvar. Não entrei em mérito, em detalhe. E eu fiz uma oração. Posso fazer uma oração? Pode, pastor. E naquela sala eu levantei minhas mãos e orei para aquela família. Todos choraram. Eu disse, Jesus está aqui. E todos nós precisamos dele. Não conheço uma família só. Não conheço. Não conheço ninguém que não precisa de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento.
Você pode dizer assim: eu preciso de Jesus. Eu também preciso. Nós precisamos de Jesus Cristo. Eu e minha casa precisamos de Jesus. Você veio aqui nesta noite, você, pastor, já sabia disso, pois Deus reforçou para você. Você é um miserável, desgraçado, pobre, nu. Nós somos carente de Jesus, sem nada. Obrigado, meu Deus, porque tua palavra, Deus, ela é completa. O Senhor, teu Espírito Santo, me usou da forma que o Senhor quis, mas eu creio que o Senhor está falando a cada coração aqui, ó Pai, e até aqueles que estão em casa. Jairo fez certo, ele se prostrou diante da pessoa certa. Ele prostrou diante do Senhor, e o Senhor o acudiu, embora tenha outra situação, mas foi um final feliz, porque o Senhor foi na casa de Jairo, mandou a menina levantar e dar comida à menina, e ele ressuscitou aquela criança. Ainda hoje tu és o Deus que ajuda, que salva, que ressuscita, Pai. Eu não sei, meu Deus, quantos sonhos têm se perdido pelo meio do caminho, morrendo, mas tu és o Deus que restaura. As palavras salvação também é restauração, e o Senhor vai restaurar, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Restaura os enfermos, restaura, Deus, as pessoas que foram acometidas por essa enfermidade e as sequelas que ficaram. Repreende todo esse mal, ó Pai, e dá vitória a teu povo, ó Pai. Obrigado, Deus, por esta noite, porque só Jesus é que pode nos ajudar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, todo IBT, todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Uma noite de bênção para você e sua casa, para sua família. Todos nós somos carentes de Jesus. Vamos na paz.